Ao longo da história, muitas cidades perderam quase ou todos os seus habitantes em virtude de desastres tão grandes que ficou inviável recuperar a infraestrutura de lugares outrora prósperos e habitáveis. Varocha. No início da década de 1970, esse bairro foi um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Porém, em 1974, seus habitantes fugiram durante a invasão turca, quando a cidade de Famagusta ficou sob controle turco e permaneceu abandonada desde então. Os hotéis à beira-mar, em ruínas, marcados pela guerra, tornaram-se um emblema da divisão do país entre os turcos e os gregos. Em 40 anos, poucos pisaram na cidade, que permanece fortemente vigiada pelo exército turco e por cercas de arame farpado. Alguns especialistas acreditam na reconstrução da cidade inteira para corrigir os erros do passado e criar um local sustentável e ecológico. Porém, a política complexa do local continua sendo o principal obstáculo que impede um acordo. Ilha Decepção Antártida. Descoberta apenas no século XIX, a Ilha Decepção fica localizada ao norte da Antártida. Durante um bom tempo, foi uma referência na indústria baleeira e chegou a possuir 14 fábricas de processamento de gordura. Quando a indústria se tornou pouco produtiva, a região passou a abrigar bases científicas do Chile e da Inglaterra. Mas uma série de erupções vulcânicas no final dos anos 60 destruiu as bases e forçou a evacuação da ilha. Hoje em dia, não existem habitantes permanentes, mas a Ilha Decepção não decepciona quem quer aventuras no continente gelado e conhecer os pinguins. Bode. Em 1876, a exploração do ouro no comando de Mono, na Califórnia, estava a todo vapor, e Bode foi fundada justamente para abrigar os garimpeiros e as suas famílias. Quando já não havia nada a ser encontrado por lá, em meados de 1943, o local foi abandonado. Atualmente, algumas construções permanecem em pé, com decorações e objetos pessoais intactos, atraindo a atenção de cerca de 200 mil turistas curiosos por ano. Pripyat. Pripyat era uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, onde viviam principalmente trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. A cidade era bastante moderna para os parâmetros da União Soviética, que incluía cinemas, bibliotecas e até mesmo um pequeno parque de diversões prestes a ser inaugurado. Infelizmente, na noite de 26 de abril de 1986, uma explosão do reator 4 da usina forçou a retirada de toda a população da cidade por causa do risco de radiação. Em princípio, a evacuação era por um curto período. No entanto, dezenas de milhares de moradores de Pripyat e das aldeias vizinhas que saíram nunca mais puderam voltar. Ilha da Peste. Este território é muitas vezes chamado de um dos lugares mais assustadores do nosso planeta. Localizado no norte da bela Itália, a ilha de Poveglia é composta por duas partes que são conectadas por uma ponte. Infelizmente ou felizmente, as pessoas não visitam essa ilha já há muitos anos. Isso se deve à misteriosa história deste local. A primeira menção da ilha data do século V d.C., mas durante muito tempo o território permaneceu praticamente vazio. A ilha contava com fortificações de artilharia, militares e marinheiros, mas em 1777 a ilha começou a trazer pessoas que ficaram doentes com uma doença terrível, a peste. Como você provavelmente já imaginou, a coisa ficou muito ruim. De acordo com alguns relatórios, durante a epidemia cerca de 160 mil pessoas morreram ali. Os problemas de Poveglia podiam ter terminado aí, mas depois de algum tempo as pessoas se lembraram da existência da ilha
e decidiram abrir um hospital psiquiátrico ali. Não é a opção mais adequada para se livrar da má fama. No entanto, em 1968, o hospital foi completamente abandonado, assim como a própria ilha, que não foi visitada desde então. Ipequén. Na Argentina, essa cidade era um ponto turístico bastante procurado. No auge de sua fama, o lugar era ligado por trem à capital do país, Buenos Aires. Mas em 1985, a sorte do lugar mudou com o rompimento de uma barragem, que alagou a cidade. O acidente aconteceu há 25 anos, quando toda a população foi obrigada a abandonar suas casas. Hoje em dia, o nível da água baixou e suas ruínas ficaram aparentes. Cadix-Chan, a cidade fantasma do Vale da Morte. Cadix-Chan foi construída por prisioneiros Gulag durante a Segunda Guerra Mundial para extração de carvão e que após a guerra acomodou mineiros de algumas pequenas minas locais. Na década de 80, a população chegou a atingir mais de 10 mil habitantes, mas foi diminuindo aos poucos. Isso se deve ao forte frio que a região enfrenta no inverno. O isolamento e as baixíssimas temperaturas no inverno impossibilitaram a sobrevivência neste local, também chamado de Vale da Morte. Outros fatores que favoreceram o abandono da cidade foram a dissolução da União Soviética e uma explosão de uma mina em 1996, onde 6 pessoas morreram e as minas tiveram que ser fechadas. Atualmente a cidade está completamente vazia. A cidade está abandonada desde 2010. Nossa penúltima cidade é esta aqui, Ararapira, no Paraná. Ararapira foi fundada pelos portugueses no século XVIII, na divisa entre São Paulo e Paraná. Ela ganhou corpo como um entreposto comercial marítimo e chegou a ter 500 moradores. 2 versões tentam justificar a debandada geral que aconteceu na cidade. Uma conta que a erosão causada após a abertura de um canal artificial na área começou a engolir o povoado nos anos 50. Fazendo com que o nível do mar subisse e alagasse parte da vila. Uma outra versão conta que tudo se iniciou com uma briga entre Paraná e São Paulo. Até a década de 20, Ararapira era paulista, mas virou território paranaense por decreto. Cavanéia, em São Paulo, mantinha serviços básicos no local, como correios, levando-os para outra margem do rio, onde já era São Paulo. O governo paulista deu subsídios para quem quisesse continuar paulista, e muitos saíram dali para fundar outra vila. O Paraná, no entanto, ficou meio abandonado. Era da igreja para lá, teria mais ou menos 200 metros mesmo que a vila mesmo, o centro da vila era depois da igreja, né? Onde hoje está aquele canal lá, o mar. Então, quem olha hoje o que nós temos aqui, fala, pô, mas aqui não tem nada. Nos tempos recentes, iniciaram um papo de que a cidade seria fantasma. A vila está completamente abandonada. Há igrejas, porém não tem padre. Existe cartório, mas não tem funcionário. E tem até um clube. O movimento só aumenta em novembro, às vésperas de finados, quando o cemitério costuma ser limpo. Alguns moradores contrataram um caseiro que faz a limpeza e cuida do local, para que os visitantes encontrem tudo mais ou menos organizado. No início dos anos 80, os moradores enfrentaram a invasão de uma empresa que iria derrubar árvores e fazer pastos. No entanto, eles resistiram e, após conflitos, foi criado o Parque Nacional de Superag, e hoje o local é santuário ecológico. Olhem para este lugar, como é surreal.
Penso que há mais quedas de água lá para baixo. Mas esta, sem dúvida que é a maior. Não sei se vocês conseguem ver lá à frente, mas as raízes das árvores cresceram em cima das rochas. Isto é sem dúvida maravilhoso. Penso que não é possível avançar muito mais, mas eu gostava de vos mostrar mesmo lá em cima. Por ali há caminho, mas acho que não vou conseguir passar. Ali vocês conseguem ver mais um exemplo que o ser humano não respeita a natureza. Um local tão bonito com tanto lixo.